Ano de eleição 2024, as eleições estão se aproximando e a gente precisa prestar muita atenção na informação e não cair na desinformação. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Samuel Soares, que é especialista em comunicação eleitoral. Boa noite, Samuel, e obrigado pela participação aqui. Boa noite, eu que agradeço. Bom, para a gente começar, eu queria te perguntar, começo te perguntando, qual que é a importância de ter uma comunicação eleitoral, principalmente em ano de eleição? Bom, essa comunicação eleitoral a gente tem que levar em conta, as duas coisas, o candidato e o eleitor. E o que esse eleitor ele busca do candidato em si, e o que o candidato ali em questão de campanha, de política, ele pode também oferecer e o que o eleitor pode esperar desse candidato. Certo. A gente sabe que aqui no Brasil, no país, é sempre um evento, as eleições, E o que esperar de 2024? Quais são os desafios para esse ano, tanto para quem se candidata, quanto para os eleitores? Bom, a primeira coisa que a gente fala de desafios de candidatos é lembrar que nós estamos numa pré-campanha. O que é isso? A campanha ela vai se oficializar, ela vai se iniciar dia 16 de agosto. Então, o que acontece? Os candidatos, estando nessa pré-campanha, ele tem que ter um cuidado justamente com a questão da propaganda extemporânea. O que é isso? É literalmente o candidato ele não pode pedir votos antes do dia 16 de agosto. E na questão do eleitorado, a gente tem que ficar ligado principalmente nas questões de fake news, das notícias falsas aí que podem circular, tanto para difamar esse candidato, enfim. Se o candidato pedir voto com antecedência antes desse período, o que acontece? Bom, ele sofre sanções que está na legislação e o candidato, ele não pode pedir voto. Ele pode falar que ele é pré-candidato, mas essa questão de pedir voto ou na urna estou lá, algo assim, palavras que remetem a esse pedido de voto, ele não pode fazer antes do dia 16 de agosto. Existe uma punição para isso, então? Existe. Certo. E vai haver alguma mudança na legislação? O eleitor tem que ficar atento? O que vai mudar? Bom, eu acho que o principal foco da gente trazer agora nessa mudança é a questão da inteligência artificial. Teve uma resolução que alterou essa questão e deixou essa inteligência artificial para questões dos candidatos poderem utilizarem nessas eleições. O que você tem que ter cuidado? É que se você é um candidato e usa essa questão da inteligência artificial, você tem que tomar alguns cuidados em requisitos estabelecidos na própria resolução também. Sendo que, exemplo, é um candidato, ele não pode fazer o que a gente chama de deepfake, se não me engano. É você pegar uma pessoa ali a mudança do rosto, a questão da fala, isso aí é expressamente proibido. E vale ressaltar também que é interessante, não só o candidato ele é punível por isso, tanto também a plataforma que o candidato utilizou para vincular essa questão da inteligência artificial, que a gente fala que essa plataforma também, ela tem uma responsabilidade solidária nesse quesito. Falando ainda sobre a internet, inteligência artificial, redes sociais também entram nessa mudança? Vai haver alguma restrição? Como que fica isso? Entra sim, algumas alterações ali, principalmente agora nesse período de pré-campanha. O que eu falo, se a gente for parar para pensar, o boom ali da rede social, ele se deu com a pandemia, que a gente teve uma eleição ali em 2020 na pandemia, e o principal aspecto ali eleitoral da gente conseguir chegar aos nossos eleitores foi através da rede social. Então essa rede social, ela teve ali algumas regulamentações através dessa resolução para definir ali limites que podem acontecer até o final do período eleitoral. Você se lembra de alguns desses limites que foram abordados? Tem questões de... como que eu posso falar? Tem a questão da desinformação, tem a questão o próprio o TSE, ele fez um conteúdo, chama Sistema de Alerta da Desinformação Eleitoral, que nós mesmos podemos denunciar ali, nós podemos entrar para ver se aquele conteúdo que está circulando, se ele sim é o próprio eleitor pode fazer isso. Justamente, para ver se ele é um conteúdo confiável, enfim. Certo. Em relação a fake news, como que você acha que as pessoas devem ficar mais atentas para não cair na desinformação?
Bom, eu acho que principalmente ali pesquisar, a gente fala da questão midiática em si, de buscar de fato o que pode ser ali, o que é verdade, o que é falso, porque tem coisa ali, quando a gente fala de fake news, não é aquela verdade velada, é literalmente algo ali gritante, que é para impulsionar mesmo o eleitor a pensar diferente. Então a gente tem que ter esses cuidados ali redobrados. E a população tem que estar mais atenta a isso, né? É importante esse olhar da população, né? Justamente. Certo. Bom, e existem novas responsabilidades para os candidatos e partidos em relação à disseminação de informações? Sim, como eu havia te falado, tanto o candidato quanto o partido, quanto a própria plataforma, ela pode sofrer, né, sanções ali, dependendo da veiculação desse conteúdo. Que conteúdo ali que está sendo abordado e tudo mais. E como as mudanças na legislação eleitoral e o combate à desinformação podem afetar a percepção e o comportamento das pessoas, do eleitorado? Eu acho que é bom a gente pensar nessa questão de como que essas mudanças, porque além de ter sanções estabelecidas no próprio ordenamento jurídico, literalmente o eleitor ele tem um filtro ali, ele fala assim, isso aqui é real mesmo? Onde eu vou buscar isso para ser real? Vai ser algo ali que eu vi, algo que me mandaram e eu acreditei e torno aquilo como verdade? Ou meu papel de eleitor é ali e buscar, falar, nossa, isso daqui me interessa. Isso aqui é algo que eu acho que é viável a gente implementar. Essa ideia, ela vai de acordo com o que eu penso. Mas essa ideia, ela é verdade? Então, nós temos que ter esse filtro até como eleitores também. E é importante ter essa atenção, né? Justamente. No período de eleição. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o Samuel Soares Azambuja, que é especialista em comunicação eleitoral. Mais uma vez, obrigado pela participação, Samuel. Eu que agradeço. Volte mais vezes, uma boa noite. Boa noite.